sempre. Porque é Longe da fonte. Perto da fonte, então, quem está se deslocando na direção de quem? É a água que vem na direção ou é a terra que vai na direção da... A onda da... Certo. Mas então o lugar é fixo. Sim. A posição onde estão as maiores amplitudes são fixas. Tá. Bom, vamos lá então. O subchefe já deu autorização para a gente começar. Vamos lá. Vamos ver então alguns fenômenos que influenciam nas características das marés. Quer dizer, alguns fenômenos que fazem com que as marés, em alguns lugares, em alguns instantes, sejam mais altas e em outros sejam mais baixas, ou não tão altas. Então, uma das que influencia é o movimento aparente da Lua na esfera celeste. Percebe, ó? Lembra que nós vimos que a Lua podia, com relação ao Equador, estar a cerca de 28, mais ou menos, né? 28 graus mais ao norte ou 28 graus mais ao sul. Então, o que significa isso? Isso significa que a Lua, então, vai girando com relação às constelações e a Lua, então, faz essa trajetória aqui, inclinada de cerca de 5,2 graus com relação à eclíptica. Então, aquela trajetória lá que nós já vimos que a Lua faz. Então, o que acontece? Imagine que aqui está o Equador da Terra e que a Lua, num determinado instante, esteja sobre o Equador. Então, a Lua esteja sobre o Equador. Percebe que, lembra que a Lua é que vai puxar a maré. Agora, imagine então que apareceu aqui a maré causada pela Lua nessa posição. Mas imagine agora que a Lua esteja bem ao norte aqui. Se a Lua estiver bem ao norte, percebe que a maré alta vai vir para cá, não aqui. Então, dependendo de em que posição com relação ao Equador a Lua estiver, quer dizer, depende da declinação da Lua, a maré em um certo lugar pode ser um pouquinho mais baixa do que aqui. Então, o lugar é o mesmo. Quando a Lua está no Equador, a maré aqui é alta. Quando a Lua está lá em cima, a maré aqui não é tão alta como aquela lá. Por quê? Porque a maré alta mesmo é aqui, não aqui. O movimento da Lua em torno da Terra e do Sol. Lembra que nós vimos que a Lua gira em volta da Terra numa órbita elíptica. Então, nós vimos lá que a Lua mudava de tamanho, aparentemente, por causa da distância. Então, imagine o seguinte: quando a Lua estiver aqui, bem pertinho da Terra, a distância é pequena, portanto a maré alta tem um certo valor. Agora, imagine a Lua longe da Terra. Quando a Lua estiver longe da Terra, percebe que a maré alta vai ser maré alta também, mas não tão alta como essa daqui. Por quê? Porque a distância é maior. Então, percebe que, pelo fato de, em primeiro lugar, a Lua subir ou descer com relação ao Equador, no mesmo ponto, a maré vai depender de a Lua estar mais para cima ou mais para baixo. Por outro lado, como a Lua muda de distância até a Terra, de vez em quando puxa mais, de vez em quando puxa menos. A atração gravitacional pode ser maior ou menor. Portanto, o tamanho da maré alta vai ser um pouco maior ou menor. Por outro lado, existe uma outra coisa que a gente costuma falar, é o alinhamento dos planetas. Por exemplo, imagina o seguinte, está aqui o Sol, isso nós vamos falar, eu achava que ia falar hoje, mas não sei até onde vai dar para chegar. Então, lembra que os planetas giram aqui em volta do Sol. E todos eles giram numa
órbita mais ou menos elíptica. E mais ainda, lembra que, bom, coloquei o Plutão aqui, porque na época em que isso me foi perguntado, o Plutão ainda era considerado planeta. Eu já vou dar a explicação. Isso visto então de lado, de perfil, o que acontece é que esses planetas aqui não giram no mesmo plano em volta do Sol. Então a Terra gira nesse plano azul, o Mercúrio gira num outro plano, quer dizer, cada um deles gira num plano que geralmente é diferente. Mas a ideia era a seguinte: em 1980, qualquer coisa lá, a pergunta era: existia a informação de que ia ocorrer um alinhamento dos planetas. Bom, como cada planeta vai estar alinhado aqui com a Terra, com o Sol, esse alinhamento, lembra que quando estava o Sol e a Lua alinhados, a maré era maior? Bom, imagina agora, todos eles alinhados, que tamanho que a maré não vai ser. E aí, acontece que apareceram uns sabidões da época, que diziam assim, olha, chegavam para o Caiçara, para quem não conhece, lá em São Paulo, no litoral, as pessoas que moram na praia, trabalham lá na praia, são chamadas de Caiçara. Então chegavam lá para os Caiçara, que geralmente eram um pouco letrados, e falavam assim, olha, está aqui um jornal. Por causa do alinhamento do planeta que vai acontecer, a maré vai ser tão alta que vai subir aqui e vai cobrir toda a tua casa. O cara ficava desesperado. Mas olha, eu vou fazer criação de peixe. Eu compro a tua casa. A tua casa não me interessa, porque eu vou fazer um muro em volta para quando a água subir, o muro represar a água. Então, para mim, o que interessa é o terreno. Me vende para mim. Você vai perder tudo. Pelo menos assim você fica com o dinheiro do terreno. E um monte de gente caiu nesse conto. Passou a ser um problema social lá na cidade de Santos especificamente. Então o prefeito entrou em contato com o IAG, perguntando assim a qual vai ser a altura que essa maré alta vai chegar para a gente poder tomar as providências. E bom, aquilo flotou lá em cima e caiu na minha mão. Caiu na minha mão. E a pergunta era assim, quanto é que vai ser essa maré adicional por causa do alinhamento dos planetas? E aí eu fiz os cálculos. E a brilhante conclusão que eu cheguei foi a seguinte: vamos supor que não tivesse alinhamento nenhum e que a maré, por causa da Terra, por causa do Sol e da Lua, fosse de 1 metro, 100 centímetros. Se todos os planetas estivessem alinhados, que não acontece, porque eles estão em planos diferentes, mas vamos supor que todos eles estivessem alinhados, a maré aqui seria de 100 centímetros, 004. Ou seja, o aumento de maré ia influenciar uma meia dúzia de caranguejinhos que saíram da toca e por causa da maré vão ficar com os pezinhos molhadinhos, porque a água vai subir aqueles 4 décimos milésimos de milímetro. Então percebe que o alinhamento não faz nada, uma vez que a força gravitacional desses planetas aqui sobre a Terra é basicamente desprezível. Mas tudo bem, tem uma pequena variação. Então a gente pode dizer, tem a variação, mas na prática. Mas a precessão ela não é causada por perturbações gravitacionais dos outros planetas na Terra? A precessão planetária, a precessão lunisolar, não, a precessão planetária é esse daqui, é um efeito muito grande. Tá, aí não, foi em 1982 que eu te falar. Bom, agora vem aquilo que o colega tinha falado lá atrás, das marés terrestres. Então, maré marítima parece um pleonasmo. E maré terrestre parece uma idiotice. Cara, aí... Mas enfim, os nomes são esses. Então, maré marítima é isso que nós vimos até agora. Está aqui a Terra, está a água aqui, tem um barquinho aqui assim. Quando a Lua está lá em cima, puxa a água lá para cima, eu tenho que
barquinho sobe e desce, então tem uma maré marítima. Ponto final. A variação é muito pequena, aquele longe da costa, né? É aqueles 30 centímetros, 50 centímetros lá que nós tínhamos falado. Muito bom. Agora, não esqueçam que a Terra é formada pelo menos de 3 partes diferentes. Um núcleo, na verdade ele é dividido em 2 partes, por enquanto não estou interessado, mas tem um núcleo, que é um núcleo sólido, basicamente de ferro, cobalto e níquel. Envolvendo esse núcleo sólido tem uma rocha derretida, o magma, aquilo que sai durante uma explosão vulcânica, a lava. E em cima desse magma tem a crosta. Bom, a crosta da Terra é formada de placas, é aquilo que por aí eles costumam chamar de placa tectônica. Placa tectônica não tem significado nenhum, porque o nome correto é Tectonic of Plates, quer dizer, a tectônica das placas, não placa tectônica. Tectônica significa movimento, então é o movimento das placas, não é placa dos movimentos. Então, placa tectônica é bobagem, é placa, ponto final. Então, o que nós temos é que a crosta da Terra é formada de placas sólidas que estão boiando em cima do magma. Para todos os efeitos, essas placas são como se fossem barquinhos boiando em cima do líquido magma, do mar magma. Muito bom. E essas placas agora são separadas e elas se movimentam uma com as outras, tectônica das placas, então o movimento das placas. E essas placas podem estar uma batendo na outra, uma se separando da outra, uma esfregando na outra. E nessas regiões de interfaceamento das placas, são as regiões onde existe a maior probabilidade de acontecer terremotos e erupções vulcânicas. Por enquanto é isso. Muito bem. Aqui estão as placas, aqui tá. Não, esses vermelhos aqui são os delineamentos das placas mais importantes aqui. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, aquilo que é mais conhecido lá é a falha de Santo André, né? A falha de Santo André é o encontro da placa do Pacífico com a placa da América do Norte. E essas duas placas estão deslizando uma com relação à outra. Conforme elas estão deslizando, imagina, né? Uma placa não é uma coisa bem polida, né? Então tem reentrâncias e saliências. Então está deslizando, mas tem um dentinho de engrenagem lá que não está deixando, até que é tão forte que aquele dentinho cede. Terremoto. Claro. Então isso que acontece então nessa chamada falha de Santo André. Muito bom. O magma é líquido, é pastoso, portanto é elástico, portanto se deforma. Quando a luz estiver lá em cima, puxa a placa para cá, porque ele não é que puxa a placa, puxa o magma. Como a placa está boiando em cima, vai junto. Portanto, aí quando a lua desce, puxa para cá. De tal forma que a Terra, as placas, mudam de distância com relação ao centro da Terra. Portanto, as placas vão subindo e descendo. Essa subida e descida dessas placas é aquilo que a gente chama de marés terrestres. Aí no caso já a variação é bem menor, não ultrapassa cerca de 15, 20 centímetros, qualquer coisa assim. Desnível. Muito bom, dessa ordem. É claro que uma das perguntas que a gente pode fazer é assim, para medir o quanto a água sobe e desce é fácil, né? Pega um pedaço de pau lá, enfia na praia e procura ver quanto é que a água está subindo e descendo. Agora, o que eu vou fazer para ver quanto a terra sobe e desce? Vou botar aquele pedaço de madeira enfincado aonde? Então, não tem. Então, como é que se pode fazer essa determinação? Através de observação por satélites artificiais. Os satélites vão girando em volta da Terra e, por efeito Doppler, vão fazendo medição da distância
do satélite até a placa, do satélite até a placa, do satélite até a placa. E aí verificam qual é a variação que ocorreu na altura das placas. Muito bom. Quais são os efeitos das marés sobre a Terra em longo prazo? Percebe que as marés são subida e descida de água. Subida e descida de água. Atrito de água com areia da praia. Atrito é calor. Portanto, a gravidade mais as marés fazem aparecer um atrito. E por causa da ciclicidade, por causa da rotação, ocorre a ciclicidade das marés. Portanto, a subida e a descida é cíclica, de modo que fica um meio esfregando no outro, atrito. Portanto, ocorre formação de atrito, e esse atrito causa perda de energia em forma de calor. Portanto, a Terra está perdendo calor em forma de energia. Está perdendo energia em forma de calor. Então a energia mecânica se transforma em calor. Agora, energia não pode se perder, nem ser criada do nada. Dentro daquilo que a gente conhece, pelo menos. Então, o que vai acontecer? Bom, acontece que essa energia perdida vem de algum lugar. E esse algum lugar é perda de energia cinética de rotação da Terra. A Terra está parando de girar. De modo que, se a gente fizer um gráfico da velocidade de rotação da Terra, a gente vai ver que a velocidade de rotação da Terra está diminuindo. Se a velocidade de rotação da Terra está diminuindo, percebe que a Terra está atrasando com relação a um relógio bem feitinho. E é por isso que vocês, todo fim de ano, lembra que na noite lá de São Silvestre, vocês, no Réveillon, vocês interrompem o Réveillon porque tem que acertar um relógio de um segundo. Por ano tem que mais ou menos atrasar um relógio de um segundo. A Terra está perdendo mais ou menos um segundo por ano. Então, é claro que vocês não fazem isso, mas eu tinha que fazer. Porque eu trabalhava com isso. E o nosso relógio atômico ficava em Vinhedo, interior de São Paulo, lá perto de Campinas. E eu que era o responsável. Então, no Réveillon, eu tinha que ir lá acertar o relógio. Quando eu comecei a namorar com a futura madame oficial, eu não ia na casa dela no Réveillon, porque eu dizia que eu ia acertar o relógio. E o pai dela, um russão de 2 metros de altura, fala: esse cara está enganando minha filha. Aí, durante 2 anos ele aguentou. Aí depois ele fala: posso ir com você para ver como faz? Pode. Aí, ele quis ver se realmente eu ia observar estrelas distantes. Aquele ano eu fui. Muito bem. Então, percebe que o que acontece é que a Terra, então, está parando de girar. De modo que, qual é o efeito que isso vai causar? O fato de a Terra estar parando de girar tem diversas experiências, basicamente experiências biológicas, relacionadas com biologia, que permitem verificar que certos corais que dependem da energia solar que recebem, eles, há uns 400 milhões de anos atrás, para poder justificar a espessura da deposição das camadas e coisas assim, o dia solar tinha que ter cerca de 22 horas só. Então, nesses últimos 400 milhões de anos, a Terra diminuiu muito a sua velocidade de rotação, a ponto de hoje nós temos 24 horas a duração do dia. E o ano tinha mais ou menos uns 400 dias. Como o dia era mais curto, né? Então dava mais voltas durante um ano. Aqueles efeitos que você tinha explicado, de rotação, movimento dos polos, estão relacionados de alguma forma a esses efeitos de maré? Rotação,
movimento dos polos. Não. Tem relação. Não que a gente conheça. Muito bom. Então, a duração do dia solar está aumentando cerca de 1 milésimo de segundo por século. Falei, ué, você não falou 1 segundo? 1 segundo, a Terra atrasou 1 segundo em 1 ano. Não é que atrasou 1 segundo por dia do ano. Porque durante o ano todo atrasou 1 milésimo de segundo. Não, durante o ano todo atrasou 1 segundo. O ano todo. Essa aqui é a duração do dia. Pega 1 segundo, divide por 365 dias. Acaba dando mais ou menos isso. 0,001 segundo por dia. Isso aqui não por século. Essa é a variação a variação da duração do dia por século. Depois eu faço. Mas é por século. A gente veja. Bom, o que isso faz também? Percebe que, lembra aquele princípio da conservação da quantidade de movimento angular? Então, a bailarina, né, começa dançando com os braços esticados, aí quando ela atinge uma certa velocidade, ela encolhe os braços perto do corpo. Quando ela encolhe os braços, aumenta a velocidade de rotação. Então, o que acontece aqui é o seguinte: como a Terra está diminuindo a sua velocidade de rotação, a quantidade de movimento angular do sistema tem que se manter constante. Então, se a Terra está diminuindo, alguma coisa tem que aumentar: a distância da Terra à Lua. Portanto, conforme o tempo vai passando, a Lua vai ficando cada vez mais longe da Terra. Significa então que no passado a Lua estava mais próxima da Terra do que hoje. Alguns centímetros por ano. Isso é muito pouco, mas alguns centímetros por ano. Muito bom. E a translação da Terra daqui a muito tempo. O que vai acontecer? Bom, a Terra está girando aqui. Percebe que ela está com essa face virada para essa estrela. Depois dá uma volta aqui, vai estar com essa outra face, portanto vai girando aqui assim. Daqui a muitos anos, o que vai acontecer é que uma face da Terra vai estar constantemente voltada para o Sol. E a outra face constantemente para o outro lado. Quer dizer, em uma face nós vamos ter constantemente verão e na outra face constantemente inverno. Certamente na face que está constantemente aqui no verão, no auge, não vai dar para viver. E onde está constantemente inverno, no auge também não vai dar para viver. De modo que a gente vai ter que viver nas beiradinhas. Isso aqui eu vou pular por enquanto. Nós vamos falar sobre ele. Agora, os efeitos das marés sobre a Lua. Bom, nós sabemos hoje que a Lua mostra sempre a mesma face para nós. Mas será que isso foi verdade sempre? E a resposta é não. Há muito tempo atrás, por exemplo, na época dos dinossauros, mais de 65 milhões de anos atrás, quando o dinossauro olhava... Esqueci de falar uma coisa. Então, só para explicar um fenômeno que a gente vai precisar aqui. Por exemplo, se tiver uma pessoa parada aqui, chegar uma outra e dar uma batida aqui de patim, o que vai acontecer? Bom, os dois vão se chocar. Qual deles vai sofrer uma força maior? A mesma. Princípio da ação e reação. Se um corpo age sobre o outro com uma força, o outro reage sobre o primeiro com a mesma força de sentido oposto. Por isso que briga física é a maior idiotice do mundo. Quando eu dou um soco na cara de alguém, o sujeito dá uma carada no meu soco exatamente com a mesma força. Essa foi a vantagem de brigar. Eu apoio exatamente o mesmo que ele. É claro que dependendo de onde dá a batida, o estrago é ligeiramente maior. Mas a força é a mesma.
Então, quando eu bato aqui, a força que eu aplico para cá vai ser a mesma força que esse aplica para lá. Então, o dinossauro olhava para a Lua e via uma certa face daqui da Lua. Então ele via aqui, por causa das marés, aparecia aqui a cratera amarela, cratera azul, cratera verde, e depois de algum tempo, conforme a Lua ia girando em volta da Terra, aparecia aqui a cratera azul, a cratera verde. Quer dizer, o dinossauro pôde ver todas as faces da Lua, que nós hoje não podemos ver. Mas, por causa do princípio de ação e reação, isso significa que a Terra exercia sobre a Lua marés também. Naquela época, a Lua ainda era mais, internamente, ainda era meio pastosa, de tal forma que ocorriam as marés que permitiam a deformação da Lua. Só que, então percebe que aqui ficou deformado para cá, na direção amarelo-verde, aqui deformado na direção verde-azul-verde. Portanto, o que acontece? Acontece que, de vez em quando, a Lua se deformava assim, de vez em quando se deformava assim. Conclusão, isso daqui significa que tem deslocamento de massas. Deslocamento de massas é atrito, perda de energia em forma de calor. Portanto, a Lua, por causa das marés que a Terra exerceu sobre a Lua foi perdendo parte da sua velocidade de rotação, até que hoje, quando eu olho para a Lua, eu só consigo ver sempre a mesma face da Lua. Portanto, a Lua perdeu a sua energia por causa das marés. Então, o que está acontecendo? Como é que é a translação atual da Lua? A translação atual da Lua, assim, isso aqui é uma coisa que muita gente costuma perguntar assim: bom, se a Lua não tem mais rotação, isso significa que, se eu sempre vejo a mesma face da Lua, isso significa que a Lua não tem mais rotação. Tem. Porque, olha, imagina que aqui está a Terra, aqui está a Lua. Aqui. E eu vejo essa face aqui da Lua. Aí, a Lua roda. A Lua roda e translada para cá. Então, conforme a Lua vem vindo para cá, quando ela estiver aqui, a mesma face está voltada para cá. Aí, quando ela vem para cá, a mesma face para cá. Mesma face. Quer dizer, sempre a mesma face da Lua está voltada para a Terra. Mas, pense com relação a essa estrela distante aqui. Essa estrela distante, quando a Terra está aqui, quando a Lua está aqui, essa estrela vê a face da Lua. Não vê a nuca. Mas aí a Lua veio para cá, da Terra eu sempre vejo a face. Mas quando a Lua chegou aqui, a estrela vê a nuca da Lua. Então, com relação às estrelas distantes, a Lua tem sim movimento de rotação. E lembra que o movimento de rotação a gente media com relação, período de rotação, a gente media com relação às estrelas distantes. Então, na verdade, o que acontece é que o movimento de rotação da Lua está sincronizado com o seu movimento de translação. Lembra quem é que até falou que ia falar, e foi você, né? Lembra que eu até falei, não fala, é porque eu ia perder o chance de falar isso sozinho. Então percebe que o período de translação é igual ao período de rotação. Em outras palavras, isso daqui é mais ou menos o seguinte: se o projetor for o Sol, se o projetor for a Terra e eu for a Lua, eu ando em volta da Lua assim. Que besteira, eu ando em volta da Terra, eu sou a Lua, aqui é a Terra. Bom dia, começar outra vez. Então, eu sou a Lua olhando lá para a Terra. Então eu vou andar em volta da Terra assim. Sempre olhando para a Terra. Mas percebe que vocês são as estrelas, astros distantes. Claro? Então se vocês são os astros distantes, quando eu estou aqui, vocês veem a minha face. Quando eu venho nesta posição aqui, vocês vão estar vendo a minha nuca. Isso significa que eu girei com relação a vocês.
Então, a Lua tem sim movimento de rotação, só que o mesmo tempo que ela leva para dar uma volta em torno do seu eixo, é o tempo que ela leva para dar uma volta em torno da Terra. Quer perguntar? É o seguinte, isso daí, a gente pode falar que o pessoal fala muito, são duas coisas. Aquele travamento gravitacional. Isso, exatamente. A Lua está travada, o movimento de rotação da Lua está travado com o movimento de translação da A Terra. gente escuta falar de ia fazer na vida dos exoplanetas, que estão travados gravitacionalmente com estrelas, provavelmente por causa desse mesmo efeito. Exatamente. E então, só para terminar, agora, depois desse travamento gravitacional, provavelmente vai continuar acontecendo essa redução do movimento de rotação ou não? Não. Aí para. Para. E aí nós vamos ver por quê. Então tá aqui, esse é aquilo que nós vamos falar, tá? Vou pular. Foi o desenho que eu fiz aqui, a encenação artística que eu fiz aqui na frente. Bom, deformação ou queda de corpos celestes pelas marés. Imagina que eu tenho um barbante, uma pedra amarrada, e eu vou começar a agitar o barbante na minha volta. Percebe que o que vai acontecer? Estou eu aqui, está a pedra aqui, está o barbante aqui assim. E eu vou girar isso aqui de tal forma que fica girando aqui em volta. Problema: não tem barbante ligando a Terra com a Lua. Mas alguém tem que estar segurando, senão a Lua vai embora. Tanto é que se eu estou virando aqui assim, aí chega um engraçadinho e corta o barbante aqui, a pedra vai embora. Aqui, então, se a Lua está girando em volta da Terra, não tem barbante, mas tem alguém que tem que estar fazendo as vezes de um barbante. É a força centrípeta. Só que quem é que causa a força centrípeta? A aceleração da gravidade, a força gravitacional. Então, percebe, uma dessas perguntas que é muito comum assim: bom, a Lua está girando aqui em volta da Terra, tem a força gravitacional e tem a força centrífuga. A força centrífuga é o oposto da força centrípeta. A força centrífuga anula a força gravitacional e por isso que faz um movimento circular. Não, cara. Lembra que se anula a força, lembra que nós vimos que por inércia, um corpo sobre o qual não age nenhuma força, realiza um movimento retilíneo uniforme. E o movimento que a Lua faz em volta da Terra, com certeza não é retilíneo uniforme. Então, na Lua, na verdade, só age uma força. Qual força? A força gravitacional. E essa força gravitacional é a responsável pela força centrípeta. Quer dizer, a força gravitacional é a força centrípeta. Então, seria melhor dizer o contrário. A força centrípeta é causada pela força gravitacional. Então, a pergunta que eu já respondi, então, quem exerce a força centrípeta é a força gravitacional. De tal forma que... Deixa eu responder, pode falar. A força centrípeta é sempre direcionada para o centro. Numa circunferência perfeita, esse foco vai direcionado para o aço. Mas não é uma circunferência perfeita, né? Que não está no centro. O foco também não está no centro. Seria assim, como que a Lua sempre está com a mesma face que a Terra se a... Perpendicular à velocidade tangencial. Muito bom. Então, ó, imagina que eu tenho aqui um corpo com uma massa grande, por exemplo, Júpiter. E tenho aqui um satélite de Júpiter, por exemplo, um corpo de massa menor. O que nós vimos? Essa massa grandona vai puxar aqui mais do que aqui. Portanto, esse satélite começa a deformar. E bom, se ele estiver girando aqui assim, ele vai deformando, vai girando, deformando, girando, as marés vão aumentando, diminuindo, e ele vai perdendo energia. Mas,
pode acontecer que a diferença entre essa força e essa é tão grande que a hora que eu começo a puxar aquilo lá, então lembra que conforme eu ia puxando, com força maior de um lado do que no outro, vai aumentando assim. Só que pode ser que ele chega numa hora que eu puxei tanto, que se eu puxo mais um pouquinho, as forças de coesão interna dos materiais, das partículas que compõem o material, não conseguem mais segurar junto. É quando eu começo a puxar um elástico, puxo elástico, legal, vou puxando, até chega uma hora que o elástico faz e vai embora, escorre. Então, a partir de uma certa força, pode acontecer de que se essa diferença de força for suficientemente grande, aquele corpo quebra. Então, por marés, quebrou o corpo. Eu falo, lorota. Muito bem, vamos lá. Schumacher-Levy é o nome de dois astrônomos, na verdade um astrônomo e uma astrônoma. Cadê? Ah, tá lá a nossa colega que não gosta de ser chamada de feminista, a nossa colega, olha lá, uma astrônoma aparecendo aqui. Então, esses dois aqui, eles, esse e essa, se eu falo esses dois, ele vai dizer que são dois homens. Então, esse e essa fizeram então a descoberta de um cometa. Então descobriram um cometa e então o cometa Schumacher-Levy. Então está lá o Sol, está aqui Júpiter, está aqui o cometa. E esse cometa aqui, durante muito tempo, girou aqui em volta do Sol. Só que dessa vez ele teve uma característica particular. Ele passou bem perto de Júpiter. Passou perto de Júpiter, e conforme ele foi passando aqui perto de Júpiter, por causa das forças de maré, aquele cometa começou a esticar e quebrou. E quebrou num monte de pedaços. Bom, olha lá. Tá aqui. É o cometa Schumacher-Levy, que era um cometa. Se quebrou um monte de pedacinhos aqui. Cerca de 20 deles são pedaços razoavelmente grandes. Aí continuou assim, bom, tudo bem. E eu ia ter um monte de cometinhas aí, um monte de Schumacherzinho, Levyzinho girando por aqui. Tá? Só que as coincidências acontecem. Enquanto ele vinha vindo para cá, Júpiter também estava indo para lá. E coincidiu de que quando esse cometinha estava chegando aqui, Júpiter estava aqui também. Adivinha o que aconteceu? Esse cometinha, esses pedaços caíram todos eles em Júpiter. Você fala, mas isso é teoria? Não, está aqui, ó. Ó, o que sobrou, o que aconteceu em Júpiter, por causa da queda de cada um daqueles 20 e poucos pedaços sobre a superfície de Júpiter. Júpiter é formado basicamente de gases, que nós vamos ver hoje, não sei o que vai dar para a gente ver. Mas era então feito basicamente de gases. Então essas coisas aqui bateram naqueles gases e criaram enormes rodamuinhos, redemoinhos de gás em movimento. E percebe que ficou escuro, porque conforme bateu, remexeu lá embaixo, e aquela sujeira lá de baixo acabou subindo. Bom, se um daqueles 20, quase 20, um pouco mais de 20 pedaços tivesse batido na Terra, hoje a gente não estaria assistindo aulas. Com certeza estaríamos eliminados da face da Terra para sempre. A batida foi tão forte. Sabe que isso é uma coisa única, que a gente só vai ver uma vez na vida de umas 1000 gerações. A gente só, puxa, que bom que a gente pôde observar a batida. Não pôde observar a batida, a gente só pôde observar o resultado da batida. Porque quando isso aconteceu, adivinha onde estava a Terra? Por aqui. Do outro lado de Júpiter. Do outro lado do Sol, com relação a Júpiter.
Mas, por sorte, eles já tinham verificado o cálculo, né, que ia ocorrer um choque, e eles deslocaram um satélite fora da órbita que ele estava fazendo, para que pudesse fotografar. Então, essa aqui é a fotografia da batida. Mas foi feita pelo satélite, não órbita da Terra. Então, é 1994. Professor, então existem imagens de Júpiter antes da batida, então? Existem Imagens de Júpiter antes desse choque? essa. Só essa. É, porque o satélite foi deslocado e tirou uma foto. É porque o satélite não estava programado para fazer isso. Então foi uma coisa extra que eles conseguiram, de última hora, acertar para fazer. Professor, aqui, professor. Tudo isso para economia. Naquela imagem, aqueles brilhos na outra imagem do choque. Não, na imagem do choque, depois. Na última imagem. Depois. Na outra. O choque são esses brilhos maiores aí? Isso, esse pedaço aqui. E ali embaixo. Esse aqui foi o resultado de uma outra que já bateu, mas esse aqui já é o resultado posterior da batida. Talvez não atravessou. Não. Porque todos eles vinham batendo daqui assim. Então bateu, Júpiter girou, Júpiter gira muito depressa. Júpiter dá uma volta completa em torno do seu eixo em aproximadamente umas 10 horas. Então, o que aconteceu? Um deles bateu, só que a gente não fotografou. Aí Júpiter girou, cerca de 5 horas depois, aquela batida que aconteceu aqui, apareceu aqui, e, por coincidência, depois de umas 5 horas, esse outro bateu. E quanto tempo demora para chegar a imagem de Júpiter A Terra? a sua Terra? Deve dar aí sei lá, meia hora, nem isso, meia hora. Muito bom, tá bom. Então, vamos agora entrar um pouquinho em sistema solar. Não quero salvar nada. Então, vamos falar um pouquinho sobre o sistema solar. Isso é aquilo que nós já vimos, né? Que a estrutura, normalmente a gente imagina do sistema solar como sendo o Sol no meio e os planetas aqui, os 8 conhecidos girando aqui em volta. Entre as órbitas de Marte e de Júpiter, a órbita do cinturão de asteroides, os asteroides clássicos, alguns chamam, e depois, da órbita do planeta Netuno, existe um outro cinturão, que é o chamado do cinturão de Kuiper. Muito bom. Só que nós sabemos hoje que, na verdade, depois dessa região, ainda existe uma outra casca, agora é uma casca, não é mais um cinturão, e essa casca, chamada de nuvem de Oort, é uma casca rica em cometas. Aí nós já tínhamos visto, né, mais ou menos as distâncias, tá? De tal forma que a estrela próxima está por aqui assim, é uns 280 mil anos-luz, e daqui até 280 mil unidades astronômicas, e daqui até aqui cerca de 100 mil unidades astronômicas. Portanto, imagine que essa estrela aqui tenha uma nuvem de Oort também. Por que não? Só a Terra que tem nuvem de Oort. Pode ser que tenha uma outra também. Então, essa outra nuvem aqui também teria aqui a umas 100 mil unidades astronômicas, como aqui tem 280. 100 está aqui, sobra aqui ainda 80 mil anos-luz. Então, eu tenho uma outra nuvem de Oort aqui assim. De tal forma que, se eu tenho essas duas nuvens de Oort e aqui está cheio de cometa, lá também pode estar cheio de cometa.
como de vez em quando algum cometa escapa daqui e vem para cá, por que não imaginar que algum cometa daqui escapa e vem para cá? Antes, isso era uma hipótese. Hoje, é uma certeza. Nós vamos mostrar a foto de um bendito asteroide, cometa, a gente não tem muita certeza, de um bendito asteroide ou cometa que veio de algum outro lugar. Não nasceu aqui, não. Nós vamos ver por que a gente sabe que não nasceu aqui. Então, tá aqui. Então, essa configuração aqui, eu vou representar muitas vezes desse jeito aqui assim, só para chamar a atenção em alguns lugares onde eu vou precisar da estrutura do sistema solar. Bom, classificação dos objetos do sistema solar. Então, o sistema solar possui objetos que estão classificados em algumas classes, só que o que a gente pode dizer, lamentavelmente, é que existem alguns objetos que a gente não sabe exatamente a que classe pertencem. Por quê? Porque eles têm características tanto de uma classe como da outra. Então, a gente fica em dúvida. Nós vamos ver alguns deles. Vamos começar assim. Uma das classes de objetos que tem no sistema solar, estrela, só tem um representante, o Sol. Característica fundamental: ocorrem reações de fusão nuclear no seu interior. Em todas as outras classes que eu vou colocar aqui, em nenhum deles existem reações de fusão nuclear. Então, essa é uma característica da estrela. Reação de fusão nuclear. E só tem o Sol. Depois disso, digamos assim, em importância de tamanho, vem os planetas clássicos: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então são grandes planetas. Característica importante: não tem reação de fusão nuclear. Só lá no Sol é que tem. Aí, ainda há pouco tempo, foi criada uma outra classe chamada planetas anões. Eu até coloquei aqui porque eu quero ficar com a consciência livre, que eu não ensinei nada errado. Ó, como nós vamos ter que falar muito no plural, o dicionário diz que planeta anão tem como plural planetas anões ou planetas anão. O problema é que na maior parte das vezes, em todos os lugares que a gente olha, o plural de planeta anão é planetas anões. Separado. Aqui está junto, aqui é separado. Não quero nem saber como é que vocês vão fazer, porque eu não quero criar briga com nenhum desses caras de português aqui. Certo? Então, escolham aquele que vocês têm. A minha mãe mandou dizer que esse soa melhor. Na minha opinião, todos eles são horríveis. Mas depois escolhe um deles. Nossa, tá. Muito bom. Bom, dos planetas anões conhecidos, nós temos o Plutão, que antes era planeta, agora ele foi reclassificado como planeta anão, depois nós vamos ver por quê. Eris, Ceres, Makemake, é Makemake, não é Make, não. Tá? É Makemake e Almea. Makemake e Almea são nomes de deuses havaianos. Uma vez que isso daqui esses foram descobertos por telescópios colocados lá nos anteriores vulcões lá de Havaí. Agora, aparentemente, estão adormecidos. Ainda bem, Mauna Kea. Muito bom. Tanto Plutão quanto Eris, como Makemake, como Almea, estão na região do cinturão de Kuiper. O único que está na região do cinturão clássico entre Marte e Júpiter é Ceres. Isso porque os planetas anões, como eles estão depois de Júpiter, depois de Netuno, estão lá naquela região de Plutão, eles foram classificados como objetos plutonianos. Alguns chamam também de objetos transnetunianos. Pode escolher o nome. Bom, depois tem os satélites, por exemplo, Lua. Aí os outros eu não coloquei porque tem uma pancada deles e cada vez a gente vai descobrindo mais. Depois a gente vai falar. Claro que Lua é o único que a Terra tem. Depois tem os pequenos corpos do sistema
sistema solar, que são cometas, asteroides, meteoroides, poeira interplanetária, gás interplanetário. E ainda existe um campo de radiação, tem luz passando aí por todo lado, e tem um campo magnético. Então, essas são as classes dos objetos existentes no sistema solar. São que a gente conhece. Depois nós vamos ver que tem alguns aqui, no caso de cometas e asteroides, eles se subdividem, a gente vai ver ao longo do tempo. Lembra que eu falei para vocês que nem sempre a gente consegue dizer exatamente o que é uma coisa? Bom, isso aqui chama diagrama Euler, né? Então, o que a gente tem é o seguinte: os planetas, bom, não temos dúvida, planeta é planeta, ponto final, não tem dúvida. A definição está muito bem clara, dá para entender. Os satélites naturais, em princípio, também não tem dúvida, porque são aqueles que ficam girando em volta dos planetas. Só que tem alguns satélites que são tão pequenininhos, tão pequenininhos, que a gente acha, olha, acho que esses satélites aqui são satélites, não, eu acho que são centauros. Depois para ver o que é centauro. Ou então, não, eles são objetos transneptunianos, por exemplo, satélites de alguns planetas amônicos, coisas assim. Então, percebe que de cada um deles existe uma interação, um interfaceamento entre um outro, né? Existe uma superposição. O único que não tem superposição é o diagrama que corresponde, a parte do diagrama que corresponde ao planetas. E também teria o do Sol, que seria uma estrela que acaba não entrando nesse gráfico maluco. Bom, então o que nós vamos ter que fazer é dar uma estudadinha dessas coisas todas aqui. Então, vamos começar com o Sol. O que é uma estrela? O Sol é uma estrela. O que é uma estrela? Lembra que nós já falamos nisso? Então, por exemplo, o que é o Sol é uma estrela, que é uma estrela, é um monte de gás, é um corpo gasoso, tanto é que se eu pudesse pular de paraquedas aqui, eu iria sair tostadinho aqui do outro lado, porque não tem chão para parar a minha queda. Então, o Sol é uma bola de gás. Eu sei que alguém já vai fazer, é uma bola de gás com fogo. Esquece, é uma bola de gás, não tem fogo nenhum do Sol. Então, é um corpo gasoso, geralmente mais ou menos esférico. No interior do qual ocorrem reações de fusão nuclear, nós vamos ver já o que é, e através dessas reações de fusão nuclear, existe a formação de elementos químicos mais pesados e, junto com isso, a geração de energia, geração de luz e calor, por exemplo. Depois nós vamos ver se luz e calor é a mesma coisa, com comprimentos de onda diferentes, mas por enquanto, só para chamar a atenção, é luz e calor. Então, tá aqui, ó. Isso é o Sol, visto com um filtro chamado filtro H-alfa. É um filtro que elimina uma parte da luz visível para a gente poder enxergar melhor detalhes do Sol. Um filtro H-alfa é razoavelmente baratinho e permite a gente ter uma boa visão do Sol. Estou falando para ela porque eu sei que ela é uma fotógrafa de mão cheia, fotógrafa de astronomia. Muito bom. Então, no Sol ocorrem reações, depois eu vou mostrar essas reações, em que o hidrogênio se junta com o hidrogênio para dar um elemento mais pesado, hélio, com liberação de energia. Então, de vez em quando aparece uma alça aqui, que nós vamos explicar o que é, mas essas alças são gases aprisionados num campo magnético muito grande, perto da superfície do Sol. Pois não? Ah, a pergunta dela é por que o Sol tem aquelas explosões. Vamos ver, já. Muito bom. Astrobobagem. O Sol é uma bola de fogo. O que é o fogo, hein? O fogo é uma combustão. É uma reação química. O gás
entra em contato com o oxigênio e por causa desse contato ocorre o fogo. Isso é uma reação química. Na estrela não tem combustão. Por quê? Porque não tem nem combustível, nem comburente. Como não tem nenhum dos dois, como é que vai ter reação química de combustão? Então não tem. Então o Sol não é uma bola de fogo, nunca. Nunca foi, nunca vai ser. Então como é que eu vou explicar isso para uma criança? É fácil. O Sol é uma bola de gás muito quente. Ponto. Só isso. Não tem fogo nenhum. E aquelas labaredas que a gente viu lá? Aquelas labaredas são coisas desse tipo aqui. Matéria associada a um campo magnético. Muito bom. Então, nega de combustão, tá? Uma estrela não tem combustão. Aí eu falei que no Sol ocorre reações de fusão nuclear. Às vezes a gente fala, mas é fusão ou fissão nuclear? Vamos ver a diferença entre essas duas coisas. Fusão é juntar as coisas. Fissão é separar as coisas. Então, vamos lá. O que é a fusão do hidrogênio? Isso nós vamos ver amanhã em Astrofísica com mais detalhes, mas por enquanto é só para poder entender um pouco. O Sol é muito quente. Como ele é muito quente, o átomo não existe. Os elétrons não ficam girando em volta do núcleo. É tão quente que os elétrons têm uma velocidade, os átomos têm uma velocidade tão grande que um átomo já bateu no outro e nessas batidas os elétrons pularam fora. De modo que, na verdade, o Sol é formado por um monte de prótons e um monte de elétrons misturados lá dentro. Mas cada elétron não pertence a uma órbita em volta do núcleo, em volta do hidrogênio, em volta do próton. É uma mistura de prótons e elétrons. Nêutrons também, que nós vamos falar depois, mas por enquanto não interessa para a gente. Então, dois prótons estão lá. Esses dois prótons, são duas cargas positivas. Então elas tendem a se repelir eletrostaticamente. Mas a temperatura é tão grande que esses dois prótons estão com uma velocidade tão grande que um consegue bater no outro, ultrapassar a barreira de repulsão eletrostática e os dois prótons conseguem se unir. Quando dois prótons se unem, forma aquilo que a gente chama de deutério. O deutério, então, são dois prótons juntos. E quando forma isso, existe a liberação de uma coisa chamada pósitron. Pósitron é um elétron positivo. Esse pósitron é uma antimatéria. Essa antimatéria, logo depois encontra um elétronzinho negativo, os dois se juntam, dá energia e desaparece. E se forma também uma coisa chamada neutrino. A bomba nuclear seria o contrário disso? Então se forma o neutrino. O neutrino é uma coisa que no começo imaginava-se que era uma coisa que não tinha carga elétrica, que hoje a gente sabe que não tem mesmo, e que não tinha massa, e aí caíram do cavalo. Hoje a gente sabe que tem massa, muito pequenininha, mas tem. Sendo que é importante, essa massa do neutrino é extremamente importante para definir o tipo de evolução que o universo todo vai ter. O neutrino são 3 gerações, né, de leptons. Isso, nós vamos ver. Daí seria o neutrino de qual geração? Nós vamos ver já já. Por enquanto eu estou só dando uma ideia muito por cima. Amanhã, quando a gente falar em astrofísica, aí a gente vai falar sobre aquilo que a gente considera como sendo um modelo de estrutura atômica adotado, e aí lá a gente vai ver as 3 gerações, onde aparecem então os neutrinos associados a cada um dos corpos. Daí você vai falar do modelo padrão, então? Não entendi. Você vai falar do modelo padrão? Sim, então? sim, Tá. amanhã.
Então se forma um pósitron e o neutrino. O neutrino vai embora. Comentando o gancho dessa do neutrino, Desculpa. não sei se você vai falar amanhã, mas essa energia sai da onde? Ela sai dos quarks, ela sai das forças fundamentais? Qual energia? A energia do neutrino. Porque se eu estou liberando essa energia, ela saiu de algum lugar. Ela sai de quem? Então o neutrino é uma partícula fundamental. O neutrino é uma partícula fundamental. Ela existe já lá. Eu não precisei criar, o neutrino está lá dentro. A única coisa é que ele está disfarçado dentro do núcleo, mas o neutrino já estava lá. Já estava lá. Nós vamos ver isso através do decaimento beta. Muito bom. Então, aparece o pósitron e o neutrino. Aí, esse deutério ainda encontra um outro próton, os dois se chocam e se formam hélio 3. Não é o hélio que a gente conhece, é o hélio 3. Então, o hélio no qual eu tenho 3 prótons no núcleo. Na verdade, depois a gente vai ver que a gente vai ter 2 prótons e um nêutron. Mas, por enquanto, 3 prótons no núcleo. Aí, a mesma coisa, e quando isso acontece, existe uma liberação muito grande de energia. A mesma coisa que aconteceu com esses 3 prótons aqui, vai acontecer com outros 3 prótons que estão aqui. Exatamente a mesma coisa, e do mesmo jeito vai haver geração de energia aqui assim. Aí esses 2 hélio 3 ainda tem velocidade suficiente para se juntarem e formar, agora sim, o hélio 4 que a gente conhece. Então se forma o hélio 4. O interessante é que quando se forma esse hélio 4, então o hélio 4 ele é formado por 2 prótons e 2 nêutrons. O nêutron, para todos os efeitos, pode ser considerado como sendo a associação de um próton com um elétron. Nós vamos ver amanhã que, pelo modelo padrão, na verdade, tanto prótons como nêutrons são formados por quarks. Mas o quark do nêutron é muito parecido com o conjunto que forma o nêutron, é muito parecido com o conjunto que forma o próton, uma pequena diferença, e aquilo que une esses dois aqui, o próton e o elétron, ele faz aquilo que a gente chama de forças fracas, que nós vamos falar depois o que são. Muito bom. O problema é o seguinte, percebe que como tem 4 prótons aqui dentro e entraram 6, sobram 2. Esses 2 voltam para o meio lá para poder